Era o ano de 2010. Casal, existia um casal novo, casal que tinha acabado de começar a sua vida. Casal que tinha uma criança recém-nascida. E o seu pai, então, como provedor da casa, trabalhava, ganhava um salário razoável, tinham uma vida razoável. Certo dia, recebeu uma oferta de trabalho que pagava 3 vezes mais para ele. E então, sem pensar muito, ele foi conversar com a sua esposa, explicou para ela a situação. Depois de um certo tempo conversando, eles entraram num acordo. E ele explicou a vaga para ela. Eles teriam que mudar de estado, teriam que ir morar no Amazonas. Serviço esse que ganhava 3 vezes mais do que ele ganhava. Então eles ficaram muito felizes. Mas a única parte que era difícil era se mudar para esse lugar. Chegando lá, como eles eram moradores de São Paulo, foi muito estranho se adaptar no começo, porque tudo era longe, não tinha muitas coisas fáceis que tem quando você se mora na cidade grande, como uma padaria do outro lado da rua, ou até transporte público fácil, metrô, esse tipo de coisas que tem na cidade grande. Eles foram se adaptando com esse tipo de coisa, alimentação, ambientação, clima, tudo isso. Mas era em prol do bem melhor. E então, como era muito o serviço que ele tinha aceitado, era muito dentro da mata, eles não podiam morar naquele local, porque era longe de muitas coisas. Então, eles se hospedaram em uma cidade mais próxima que tinha. Bom, na cidade, geralmente, quando são essas cidades pequenas, tem uma igreja, né, uma capela no meio, e ao redor de tudo existem as casas, né? E a cidade, geralmente as cidades pequenas são assim. Mas essa cidade era diferente. Não era uma igreja que tinha no centro. Não era uma capela que tinha no centro. E sim a estátua de um menino. Bom, eles mesmo assim acharam estranho, né, essa situação. No começo, enfrentaram isso. Arranjaram amigos, passaram um certo tempo lá, arranjaram amigos, fizeram bastante amizades, se adaptaram no local. E então, a criança, né, filho do casal, foi crescendo, completando os seus 2 anos de idade. Então, ele ficou curioso, né? Ele fez uma confraternização na casa dele para comemorar esses 2 anos da criança e também os 2 anos, 1 ano e meio que ele estava lá nesse local. Vida financeira, a família estava com saúde, então eles estavam muito felizes e decidiram fazer essa confraternização e chamaram os amigos. E então ele perguntou sobre a estátua do menino que tinha na roda de amigos, né, que estava jantando na mesa. Perguntou: por que que nessa cidade existe a imagem daquela criança? Existe aquela estátua? E aí, uma pessoa resolveu contar a história para eles. E diz que os antigos que viviam aqui contavam pra gente que essa estátua sempre esteve aí. Por algum motivo, resolveram fazer as casas em volta por conta e acharam que essa estátua guardava as pessoas do mal. As crianças também. As crianças recém-nascidas sempre foram guardadas por essa estátua. E então ele não acreditou muito, não deu muita fé, mas ficou um pouco quieto. Ele fez um certo comentário na mesa que mexeu com a opinião de todos. Ele falou para a esposa dele: a nossa filha está com 2 anos e a gente vai tirar a chupeta dela. Não vai mais usar a chupeta, vamos jogar a chupeta fora. E aí as pessoas falaram: certo, muito bom. Significa que a criança está crescendo e vocês podem fazer uma doação. Vocês podem deixar essa chupeta no pé da estátua, que a estátua vai proteger a sua filha. Aí ele falou: não, não vou fazer isso. Isso é uma oferenda. E eles disseram: sim, é uma oferenda, mas é pro bem, para que as pessoas, as crianças vivam. Então ele não achou de fazer isso e falou: não, a gente não vai fazer isso. A gente não vai fazer isso porque a gente não acredita nisso. E aí as pessoas ficaram muito irritadas, ficaram muito bravas e disseram: não faça isso.
Se você fizer isso, as nossas crianças vão morrer. As nossas crianças vão passar por necessidades. As nossas crianças não vão estar bem se você não fizer isso. E a criança virá cobrar. Porque se ela protege a sua filha, ela precisa de algo da sua filha. E aí ele disse, não, eu não vou fazer isso. E aí ficou muito irritado, se exaltou e pediu para todos saírem da casa dele. As pessoas saíram tristes, não porque foram expulsas da casa, e sim porque ele tomou aquela decisão. Passou-se 2 dias, e então veio um homem no meio da praça, ao pé da estátua, com o seu filho, que já estava morto sem vida, chorando e gritando, foi culpa daquele homem, ele não quis fazer o que a gente pediu, não ofereceu o que a gente pediu para ele, é tradição desse local. E as pessoas todas se voltaram para a casa dele e começaram a bater no portão, querendo entrar, pedindo por favor, faz o que a gente pediu, doa a chupeta, entrega. E as pessoas começaram a correr atrás dele e pedir para ele, por favor, pelo amor de Deus. E ele não abriu a porta e ficou lá. Ele conversou com a esposa dele e falou que precisava sair daquele local, porque senão eles iam ser lixados. E então, eles só iam passar aquela noite naquela casa. Depois eles iam embora. Então, mais uma vez, na manhã seguinte, aconteceu a mesma coisa. Mais uma criança que perdeu a sua vida. E os pais desesperados ficaram com muito ódio daquele casal, que era novo naquele local. E disseram, entreguem, por favor, entreguem o que precisa ser entregue. Façam o que tem que ser feito. E aí então ele falou para a esposa dele, a gente não pode ficar aqui mais nenhum momento. E então, ele viu a filha dele estava com saúde, estava tranquila, estava respirando bem. Então, a esposa pegou, foi pro carro e ele foi esperando. A esposa foi esperando no carro e ele voltou para pegar a chave. Quando ele voltou para pegar a chave, ele escutou um barulho de passos. Passos de pequenos, passos de criança. E ele escutou e falou, não é possível, porque a minha filha tá andando. Aí ele foi ver no corredor e ele enxergou uma criatura pequena, com os olhos clareados, como se fosse de um gato no escuro. E se assustou, se espantou. E disse, que criatura é essa? E aí a criatura, com seus dentes podres, deu risada para ele e levantou a chupeta. E falou assim, ainda bem que eu achei essa chupeta a tempo. Ainda bem que ela estava aqui. Que sorte a sua. Aí deu uma risada muito sarcástica, com seus dentes podres, olhando para ele fixamente. Ele não sabia o que fazer, congelou no momento. E a criança pegou a chupeta e falou assim, pode deixar, enquanto essa chupeta estiver em minha posse, eu vou cuidar da sua criança. E saiu. O casal saiu daquela cidade, voltou a morar em São Paulo. Mas parece que nunca se acabava aquela situação. Toda vez quando seu pai olhava para sua filha, ele sentia uma certa presença do lado esquerdo e arrepiava o seu braço. E então ele achava que, toda vez quando ele olhava para ela, o espírito daquele menino estava ao redor da menina. A esposa dele achava normal, mas só ele sentia. Por fim, ele ficou sentindo isso até a criança virar adulto. Espero que você tenha gostado da história. Deixa o like, até o próximo vídeo e fui.